Olá, professora! Olá, professor! Meu nome é Kátia Queradia, eu trabalho com literatura em contexto escolar. Hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do livro Maia e Valentim, de Paula Taitembal. Além disso, e principalmente, eu vou apresentar uma parte do material do professor que eu preparei para vocês. Vamos lá? Maia e Valentim é um livro muito colorido e musical, especialmente por conta de suas rimas, e conta 3 histórias, a de Maia, a de Valentim e a história dessas 2 crianças muito amigas e cheias de imaginação que não se desgrudam. Eles se conheciam da escola e gostavam de fazer tudo juntos. Havia até quem pensasse que tinham passado cola neles. Mas quando faziam coisas juntos, eles também faziam coisas sozinhos. Por exemplo, enquanto a imaginação de Maia levava à praia, a de Valentim levava-o ao jardim. Maia e Valentim é uma história sobre construção de identidade, aceitação das diferenças e muita imaginação. Paula Taitembal vive em Porto Alegre desde o seu nascimento em 1969. Ela é apaixonada pela palavra, seja escrita, falada ou imaginada. A partir dos anos 2000, firmou-se como escritora e em 2013 adentrou o mundo da literatura infantil com Palavra Vai, Palavra Vem, no qual, além de escrever, estreou como ilustradora, criando imagens com colagens coloridas e divertidas. A partir de então, passou a se dedicar à literatura infantil e escreveu, entre outros, Bichológico, um de seus maiores sucessos entre crianças, e sua estreia com as formas geométricas hoje características de seu trabalho. Em Maia e Valentim, Paula pela primeira vez realizou ilustrações digitais cujas imagens só possuem ângulos retos. Nós, em nosso material de apoio, assim como importantes teóricos do campo da educação, procuramos pensar a escola como parte da vida e não como uma preparação para ela. Por isso, defendemos a garantia do direito da criança de aprender enquanto vive e de viver enquanto aprende, desenvolvendo-se em múltiplas experiências. O trabalho com intencionalidade pedagógica sobre esses campos de experiências, por meio do livro literário, propicia a expansão do conhecimento de contextos sociais, culturais e naturais diversos. Para nós, ler implica compartilhar conceitos, sentimentos e apoiar o leitor a compreender o mundo ao seu redor. Antônio Cândido, em seu conhecido ensaio Direito à Literatura, nos diz que ler literatura tem o potencial de gerar diferentes experiências individuais e coletivas, e para nós isso ocorre desde a infância. É muito importante entender que os diferentes campos de experiências não funcionam de maneira isolada. Eles se entrelaçam, abrindo espaço para que atividades e brincadeiras que sugeriremos a você, professor, professora, se intercalem ou deem lugar para a inserção de outras atividades. Por isso, na seção Maia e Valentim e os campos de experiências, apresentamos a você algumas ideias de como preparar as crianças para a leitura, perguntando, por exemplo, suas expectativas sobre a história. No campo o eu, o outro e o nós, buscamos compreender a construção da identidade humana a partir da observação dos meios em que nos encontramos. Observar os traços que nos distinguem de uns e nos assemelham a outros é uma característica que desenvolvemos desde a infância. Com essas observações, nós nos compreendemos parte de uma comunidade e procuramos nos adequar à convivência com outros. Em Maia e Valentim, este campo é muito presente. O narrador em terceira pessoa é um observador de Maia e de Valentim. Sendo onisciente, ou seja, conhecendo o que está na cabeça dos protagonistas, ele nos ajuda a perceber como, apesar de viverem grudados, o que pressupõe muita coisa em comum nesse nós de Maia e Valentim, as 2 crianças são também cada qual um eu em desenvolvimento e o qual aceita muito bem as diferenças do outro. Assim, sugerimos que você convide as crianças para uma brincadeira chamada Jogo de Amigos ou Quiz dos Amigos. Nela, uma criança ficará grudada a um amigo ou uma amiga a quem perguntará curiosidades sobre o que gosta de comer, qual desenho predileto, qual a cor preferida. Após essas respostas, elas deverão trocar de função, ou seja, quem respondeu perguntará. Em nosso material deixamos mais dicas sobre esse jogo.
No campo corpo, gestos e movimentos, reforçamos que o uso de movimentos é parte integrante do desenvolvimento cognitivo das crianças. Nosso material recomenda que você, professor, professora, apoie as crianças nessa exploração do mundo por meio de gestos e movimentos. Em Maia e Valentim, a questão da individualidade do corpo é abordada de maneira bastante peculiar. O corpo é visto de costas e de cima, como se o observador fosse mais alto ou estivesse em um plano acima ou ainda atrás. Além disso, as fisionomias de Maia e de Valentim não são apresentadas ao leitor. Essa escolha da autora Paula Tautenbaum por não caracterizar minuciosamente os personagens favorece a identificação dos leitores com Maia e Valentim, afinal, eles são retratados apenas como crianças. Pensando nisso, sugerimos uma brincadeira de quem é quem é. Nela, a turma é organizada em 2 grupos que ficam em diferentes ambientes, por um tempo. Uma das turmas fará desenhos no chão dos contornos de seus copos, uma criança desenha outra. Então, quando a segunda turma retornar ao ambiente, as crianças tentarão adivinhar de quem são os contornos dos copos. E depois, as turmas inverterão de função. No campo traços, sons, cores e formas, procuramos dar atenção à criação artística que, em suas muitas definições, visa dar sentido para aquilo que antes era disforme e indeterminado. Logo, as crianças, ao explorar o mundo em busca de novos sentidos e formas, exercem sua criatividade, iniciando seu trabalho com a arte. Dentro desse campo, em Maia e Valentim, propomos apreciar as ilustrações da autora Paula Tautenbaum, nas quais predominam cores muito vibrantes e um traço caracterizado pelo arranjo sofisticado de formas geométricas simples e de linhas retas. Entre outras propostas, sugerimos que você convide as crianças a representarem em desenho, escultura ou mesmo colagem os pontos de que mais gostaram da história. E para isso, é bom você disponibilizar materiais variados, como argila, massinha, materiais recicláveis e naturais. Então, com auxílio dos elementos artísticos por elas criados, as crianças apresentarão suas versões da história para as famílias em casa, como maneira de ampliar o conjunto de práticas e experiências relacionadas com a linguagem vivenciadas com suas famílias. No campo escuta, fala, pensamento e imaginação, focamos no uso da língua como ferramenta para se comunicar e estar no mundo. Nosso papel no que se refere a esse campo de experiências é o de introduzir o exercício da língua em situações comunicativas ricas de sentido para que sejam compreendidas como pluralidades possíveis. Maia e Valentim são 2 crianças vivendo cada qual a potência de sua imaginação. A de Maia leva à praia e a de Valentim ao jardim. Além disso, o narrador do livro observa que a praia de Maia é pura diversão, é a praia da imaginação, e o jardim de Valentim é pura diversão, é o jardim da imaginação. Assim, desde o enredo, passando pelo gênero, Maia e Valentim remete ao trabalho no campo escuta, fala, pensamento e imaginação. Por isso, sugerimos que você convide as crianças a imaginarem, assim como Maia e Valentim, um lugar. Depois, elas podem recontar a história de Maia e Valentim, ou parte dela, utilizando os lugares que imaginaram. Essa proposta pode ser realizada individualmente ou coletivamente. No campo espaço, tempo, quantidades, relações e transformações, pensamos nas crianças como pequenos exploradores que precisam dispor de curiosidade e conhecimento para navegar pelo mundo. Esse conhecimento, que aos poucos vai se tornando cada vez mais sólido, consiste em perceber o funcionamento das leis naturais, de reconhecer formas geométricas, conhecer números, entre outros objetivos englobados nesse campo. Em nosso material, sugerimos que você convide as crianças a uma investigação sobre a quantidade e os tipos de animais das páginas 6 e 7 do livro, nas quais são retratados, lado a lado, a praia de Maia e o jardim de Valentim. Então proponha que as crianças representem, por meio de registro de números e de escrita espontânea, a quantidade de cada grupo. Por fim, é importante dizer o que você já deve ter notado. Cada uma dessas sugestões pode ser vivenciada no espaço escolar, mas também em casa, com a família. Estimule e apoie as famílias na prática de leitura, por exemplo, sugerindo algumas vivências, como as que sugerimos a você. Esperamos que o conjunto de materiais que preparamos para você e suas crianças seja de grande apoio e que vocês tenham uma deliciosa experiência leitora nas aulas. Boa leitura e bom trabalho!